Olá, estamos de volta para o nosso estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições. Hoje, nós temos pela frente a análise do capítulo 14, denominado Os Fluidos. Eu entendo que a denominação do capítulo ela não revela aquilo que ele efetivamente nos oferece. Essa ideia de tomar o capítulo apenas pelo título nos coloca diante de uma situação bastante constrangedora, porque nós vemos Allan Kardec trabalhando da explicação do maravilhoso à responsabilidade moral. É muito interessante isto. Quem toma esse capítulo apenas como uma exposição teórica dos fluidos, não está incorretamente analisando o assunto, mas o está fazendo de maneira insuficiente, incompleta. Porque se nós nos limitarmos a ler o capítulo como uma espécie de tratado de 1800 sobre fluido cósmico universal, nós corremos o risco muito sério de perder aquilo que intelectualmente nós não podemos correr. O verdadeiro problema de Kardec, me parece, não é o fluido, mas não é mesmo. O verdadeiro problema dele é o sobrenatural, né? O sobrenatural. Ele está dentro do projeto de estudo dos milagres segundo o Espiritismo. E ele tem, como já aconteceu no capítulo 13, e vai acontecer particularmente no capítulo 15, que enfrentar uma questão para a qual ele quer dar resposta. Se determinados fenômenos atribuídos aos espíritos existem, como podem ocorrer sem que se admita uma suspensão de leis naturais? Quem esteve conosco no estudo sobre do conteúdo do capítulo 13 vê exatamente essa preocupação como chave. Tanto que ele se antecipa quando diz o Espiritismo não faz milagres. Ele trabalha a questão por um outro caminho e ele vai insistir neste ponto de vista. Ele precisa explicar a ideia corrente, até nos nossos dias, da existência de algo sobrenatural. E através da tentativa de responder a essa pergunta, ele desloca a fronteira da natureza. E é aqui que eu acho que é a maior contribuição que ele traz, né? O que nós chamamos de sobrenatural, diz ele, pode parecer sobrenatural apenas porque nós desconhecemos as leis que os produzem. Só isso. Parecem sobrenatural. Por quê? Porque não conheço as leis. Na medida em que eu passo a conhecê-las, cai por terra essa ideia, porque o desconhecimento da causa não tem o condão, o fruto de transformar o fenômeno numa derrogação da natureza. E eu me lembro muito de ter insistido nessa leitura quando a gente analisava o capítulo 13. A ideia de derrogar é uma ideia que vem do direito, né? O direito dela se apropria e é extremamente adequada para que a gente possa entender o raciocínio que ele faz. O primeiro passo que ele toma quando começa a escrever o capítulo é estabelecer uma distinção extremamente clara. Há fenômenos
que são ligados ao elemento material, mas há outros em que predomina o elemento espiritual. Isso é básico do ponto de vista do conhecimento espírita. É uma das questões mais, às vezes, deixada de lado. E isto provoca uma série de dificuldades, porque é exatamente na resposta sobre a chamada trindade espírita que a figura do elemento material se contrapõe ao elemento espiritual e Deus é colocado fora destas duas hipóteses. O Criador não tem essas naturezas que tudo que é criado detém. O Criador não está restrito aí. Agora, nós conhecemos todas as leis, essa é a tese que ele trabalhou exaustivamente no capítulo anterior e que agora ele vai seguir. Se a gente observa aquilo que ele afirma, fica evidente já na parte do raciocínio dele, reconhecer que os elementos materiais são submetidos à investigação científica. Olha que a ciência do século XIX não era nenhuma ciência extraordinária, mas não era mesmo. Ela tinha grandes limitações, mas ele já parte do pressuposto de que ela se debruçava sobre os elementos materiais. Por todos os cientistas da época, eu vou me reportar a alguém que possivelmente ele leu e, lendo, se entusiasmou, que foi Charles Darwin. Exatamente porque, na estrutura do pensamento de a evolução das espécies, Darwin retira qualquer escora daquela ideia de texto sagrado de que as espécies foram criadas e do jeito que estavam permanece. Ele fala da evolução. A evolução, a lei básica do ponto de vista espírita. Já em relação aos fenômenos espirituais, olha, isso fica fora da investigação da ciência, né? E é por isso, porque a ciência não quer examiná-los, que acaba fazendo com que eles sejam rotulados como aparentemente maravilhosos. Isso não é claro. Então, vejamos, olha, ele não nega que o fenômeno parece maravilhoso. Não nega. Né? Ele não admite o maravilhoso porque não se conhece a causa. Ele vai atrás da lei. Olha o raciocínio como é claro. Eu não vou negar alguma coisa porque ela parece maravilhosa. Não quero saber disso. É maravilhoso, não vou prestar atenção, é sobrenatural. Não. Ele não admite o maravilhoso porque não se conhece a causa. Isso é um raciocínio furado. Ele vem desde o capítulo precedente estabelecendo uma logicidade. Eu tenho que encontrar a lei. Eu preciso encontrar a lei. E aí nós vamos ficar, evidentemente, convencidos do raciocínio que ele desenvolve. E isto é o mais importante em quem escreve, mostrar-nos a logicidade do seu raciocínio. Ele não está mandando ninguém acreditar. Ele está simplesmente trabalhando uma hipótese que ele considera ser a ponte para explicar tudo aquilo que é colocado por uma opção de natureza teológica,
Nós vimos isso no capítulo precedente. A conta de milagre, a conta de algo que faz com que as leis naturais deixem de ser observadas. Mas nós as conhecemos todas, é a sua pergunta, e que sempre vai colocar em xeque, porque alguns vão dizer, não, a ciência explica. Tá, e por que a ciência para diante disso? Porque ela não avança. Ele tem uma ousadia. Ousadia. Quando a gente olha o item 12 do capítulo, ele deixa claro por que ele defende essa ideia. Afirma ele, tudo se encadeia no universo segundo leis eternas. E o milagre não pode ser entendido como uma violação da ordem natural. Uma violação da ordem natural. Então, Kardec não está só dizendo os espíritos existem. Ele está falando alguma coisa muito mais profunda. Se eles existem e atuam, essa atuação por eles desenvolvida deve obedecer às leis. Percebam como há uma proposta decente, intelectualmente sustentável, e que uma leitura apressada faz desaparecer. Tá? É só a gente pegar, é o capítulo inteiro. Então, você vê que ele, primeiro, não deixa para trás aquilo que havia escrito, e esse recorte sobre os milagres não tem nada a ver sobre o aspecto da Gênese. É isso que me faz afirmar que, se houvesse tempo de existência para Hippolyte Lyon Denisard Rivaio, nós vamos vê-lo desencarnar um ano depois da publicação do livro. Eu não tenho a menor dúvida de que ele escreveria uma obra especificamente a respeito do assunto. E por quê? Porque ele tinha argumentos sólidos para avançar. Então, ele convida, primeiro, a quem rotula. Tira o rótulo. Tira o rótulo, você vai ganhar em qualidade expositiva. Tira o rótulo. Não coloca as coisas como tendo sido abandonadas. Esquece. E segundo, para quem pesquisa, lança o seu olhar também sobre isto. Vamos tentar entender que existe algo além que pode ser investigado. Os espíritos nunca fugiram ao confronto da investigação. Nunca fugiram. Agora, com que objetivos a investigação vai ser desenvolvida? A partir da explicitação, não resta dúvida de que nós teremos a correspondência da parte deles. Eles não contribuíram trazendo uma obra de forma a nos esclarecer sobre pontos que Jesus, de certa forma, havia apresentado, mas que ficaram esquecidos? O que é o livro dos Espíritos? O que é o conjunto de informações que ali está? Então, os espíritos existem. Para ele, não tem nem que ter dúvida, porque ele sabe que existem e sabe que atuam. Então, é por isso que ele é categórico. Essa atuação obedece leis, que não são as leis materiais, são as leis de natureza espiritual. Para construir essa explicação, então, é que ele parte do que ele denomina fluido cósmico universal, apresentada por ele como matéria elementar primitiva e suscetível de transformações e de diferentes estados, né? Ele trabalha as coisas dentro de uma lógica que é a lógica a permitir o desenvolvimento do seu
raciocínio. E ele faz isso para justificar que dentro desse sistema nós temos não apenas formas eterizadas, quanto matéria tangível. Então, é esse fluido que ele estabelece como sendo o berço da matéria eterizável, aquela que será volátil, sem a possibilidade de ser tocada, da outra matéria, a matéria tangível, aquela que pode ser tocada, medida, pesada, etc, etc. Kardec está falando de éter, ou Kardec antecipou a física moderna? Então, é curioso porque eu já ouvi as duas explicações, sabe, de gente muito séria que analisa, para e solta de repente uma bomba dessa. Olha, Kardec está falando de éter. Não está. Está antecipando a física do século XX, XXI. Eu acho que não. Eu acho que não e vou tentar demonstrar por que eu acho que não. Primeiro, o vocabulário dele é o vocabulário do século XIX. Isso a gente nunca pode perder de vista. Ele escreve numa época em que os chamados fluidos imponderáveis, magnetismo, éter, miasma, materiais sutis, faziam parte de um horizonte científico, mas também paracientífico europeu. E a gente tem que partir desta realidade, né? Quando a gente aproxima o seu conhecimento disto, faz uma aproximação histórica, mas isso não quer dizer que é o mesmo conceito. Fluido cósmico universal, para ele, possui uma função muito mais abrangente dentro do sistema que ele pensa do que o éter luminífero, que é o tal do éter que as pessoas tentam associar. Porque o éter luminífero fazia parte da teoria física. Ele não está falando de elemento físico. Ele está falando de uma base de onde surgem elementos que podem ser tangíveis, mas outros que são eterizados, intangíveis, com outra característica. Então, fluido cósmico é igual o éter luminífero? A resposta é não. Não é por aí. Não se lê adequadamente o capítulo partindo dessa premissa. E eu confesso, já ouvi exposição falando exatamente isso. Não, estava lá, não é. Não é, veja, qual o sentido dele ter dito que aquilo que era físico chamava a atenção? O que passava era tido a conta de sobrenatural. Aí ele se apropria do elemento físico para tentar enfiar. Não, não é isso. Não é isso. Da mesma maneira, não dá para dizer, e isso quando eu ouvi, juro que me deixou assim, meio boquiaberto, né? Eu gosto muito de física. Quando eu ouvi o sujeito dizer, olha, Kardec, quando fala de FCU, está dizendo de energia, campo quântico, vácuo quântico, ou qualquer conceito científico de hoje. E eu olho para aquilo e falo, não é possível. Isso está escrito. Eu não vou dar obra porque é chato. Mas está escrito. O sujeito coloca isso. Ele não escreveu essas palavras. Eu não posso pegar palavras que vão surgir em outro momento e dizer que ele estava antecipando aquilo. Não posso, porque isso é expô-lo ao ridículo. Né? Ah, não, ele já tinha previsto tudo. Não está com esse propósito. Ele está trabalhando de uma maneira a não ser considerado, como foi isso que eu li lá no trabalho, um precursor de Einstein. Imagina, Kardec, precursor de Einstein. Não, não. Né? A questão não é essa. E
Para poder dizer para vocês por que eu penso assim, eu gostaria que vocês se concentrassem na leitura ou na releitura, que é o que eu espero sempre, né, do item 6 do capítulo. O item 6, né? Ele deixa uma porção de traços de que ele desenvolve uma especulação. Ele está especulando, né? Será que... Então ele diz, quem sabe, talvez, admite que o futuro pode vir a revelar leis ainda desconhecidas. E a gente não precisa ficar hoje preocupado se aquilo foi confirmado 150 anos depois. Não é isso. O que precisa chamar a nossa atenção é a epistemologia, né? A maneira como ele raciocina, e ele raciocina límpido. Nosso conhecimento atual da matéria não nos autoriza a transformar nossa percepção presente em limite definitivo da realidade. Olha como é muito mais bonito. É o conhecimento que eu tenho hoje. Agora, esse conhecimento atual não pode fazer dizer, olha, aí o que está. A realidade é só essa. Não, não. Ele não diz, eu sei o que a matéria é. Não diz. Ele reconhece a sua ignorância a respeito do que é a matéria e não há aqui nenhum demérito. Não havia suporte. Não havia suporte. E sem suporte, escrevendo algo, não era possível. Ah, mas e a assistência dos bons espíritos? Porque se você levar as coisas por esse lado, vai acabar se perdendo por completo. Isso não é espiritismo. A assistência dos bons espíritos diz respeito ao conhecimento de questões que dizem respeito ao espírito. Ao espírito. Ele está falando de leis sobre a matéria, o que ela era, como ela era conhecida, e é categórico. O conhecimento atual não nos autoriza a transformar a percepção que nós temos como limite definitivo da realidade. Novas leis podem surgir, ainda desconhecidas, né? A análise é muito categórica, muito categórica. E fazendo a leitura, fica muito claro que ele identifica alguns pontos em que efetivamente não dá para avançar. Ele não tem como avançar, né? Então, vamos nós. Insuficiência dos instrumentos e sentidos. Não dá para eu avançar. Eu tenho insuficiência. Veja, ele foi extremamente questionado, muito criticado, porque aparece uma passagem sobre geração espontânea. Oh, isso é ridículo! Na ciência da época, não era. Não havia o microscópio. Não era. Então, a dedução daqueles que observavam era que podia haver a geração espontânea. Veja, ele não está dizendo que endossa, está dizendo que o conceito existe. Só isso. A questão da imperfeição das comparações. Eu não posso comparar algo do qual eu não conheço todas as leis. Como é que eu vou fazer a comparação? O desconhecimento da natureza íntima da matéria. Não conhece. Não conhece. A imprecisão da expressão fluidos espirituais. É usada porque você tem um elemento para se apoiar. Mas como eu defino isso? Como eu trabalho isso? Os limites da percepção do pensamento. Até onde eu consigo trabalhar. E a própria questão da classificação satisfatória do que se chama, o que se denomina fluido, né? Então, ele tem certezas, mas ele também tem incertezas. E nisto é interessante, porque ele quer fazer com que as suas explicações sejam
provisórias. Provisórias. Ele reconhece que o momento em que ele está é o momento em que não dá para avançar mais. Então, ele convida todos os que forem segui-lo a que estendam as análises. Eu não posso retroceder, eu não posso jogar isso dentro da vala da matéria, porque não é disso que ele está falando. Ele diz, olha, não conhecemos. Quando a gente vai ver a física no século XX e no século XXI, com experiências de nanopartícula, etc., e demonstrando que as coisas têm uma grandiosidade completamente diversa daquela existente quando o livro foi escrito, descobre que ele agiu com muito bom senso. Aliás, o elogio de ser o bom senso encarnado não é gratuito. Ele vem de um cientista, né? Um cientista que olha para o corpo que está sendo devolvido à cova e sabe que o espírito que animava aquele corpo prossegue a sua trajetória para rotulá-lo. Ele era a expressão do bom senso encarnado. Isto é, ele não vai adiante do que pode demonstrar. E sempre busca demonstração no raciocínio, convidando, veja, agora há pouco, convidando a vocês que pesquisam o material, vem pesquisar o espiritual. Não venha com os mesmos instrumentos. E a gente sabe quanto essas experiências resultaram em frustrações, porque a partir do momento que a realidade espiritual se manifestou, a saída de homens que não queriam se expor ao que eles imaginavam fosse o ridículo, foi acusar médiuns de fraude. Sair com afirmações gratuitas e sem sentido. Sem sentido. Todos os episódios que nós temos com esse tipo de conclusão é que permitem fazer essa afirmação que eu aqui fiz. Né? Ao invés de aprofundar, não foi fraude. O médium fraudou. Aparece dessa forma, não é dessa maneira. Caramba. Pensa. Diante desse quadro, ele vai trazer um elemento que ajuda a explicar porque ele tem questões de ordem espiritual e ordem material. E ele precisa explicar o relacionamento entre ambas. É a maneira mais evidente para que surja agora, com um propósito muito claro, a figura do perispírito. É dizer, ela reaparece aqui com um propósito muito claro, mas é muito claro mesmo. Ela tem uma função estruturante, né? Sem o perispírito, nós teríamos duas coisas separadas, espírito e matéria. Dois domínios diferentes. Ao juntar o perispírito, ele consegue fazer uma ligação: espírito, perispírito e organismo. Essa palavra que já havia ocupado espaço em o livro dos Espíritos, reaparecido no livro dos Médiuns, reaparecido em O Céu e o Inferno, justificada em o livro, até no próprio Evangelho, que tem um lado de conhecimento científico muito aprofundado, ela vai ter agora uma razão, porque só fazendo essa junção, que é teórica, que ele vai poder falar de tudo aquilo que nós vamos encontrar no capítulo de número 15. Aparição, dupla vista, sonambulismo, curas, obsessão, ação do pensamento e os fenômenos atribuídos a Jesus. Os fenômenos atribuídos a Jesus fazem parte do capítulo 15 que nós temos pela frente. Então, ele vai apropriar de novo dessa expressão para poder trabalhar um assunto que é a razão
do terceiro livro, como eu chamo, o livro sobre os milagres, né? É uma infraestrutura, se a gente pudesse denominar assim, explicativa. Ele precisa de algo para poder trabalhar essa questão. Então, ele não está fazendo um apêndice de fluido, ele está falando de alguma coisa que efetivamente vai ajudar. E para melhorar isso, nos itens 13 e 14, ele toma um caminho extremamente interessante. É textual. Os espíritos atuam sobre os fluidos pelo pensamento e pela vontade. O pensamento seria para o fluido aquilo que a mão é para a matéria tangível, agente de transformação e modelagem. E aí aparece uma das imagens assim mais bonitas e que mais tarde será demonstrada por autores que vão seguir esta linha de tentar colocar o conhecimento científico a serviço do conhecimento de leis espirituais, a fotografia do pensamento. Ele não está falando de uma teoria de fotografia mental. Ele usa aqui uma metáfora, né? O pensamento, de certo modo, se fotografa. De certo modo, se fotografa. Se os fluidos são veículos do pensamento, então os pensamentos deixariam neles marcas ou conformações perceptíveis aos espíritos. É uma coisa assim muito interessante, porque ele vai, a partir dessa ideia, explicar fenômenos que não são estudados pela ciência, porque os rotula de sobrenaturais, de maravilhosos, ele vai conseguir explicar isso dentro de uma ordem extremamente clara, muito clara, né? É como se ele passasse da psicologia para a moral, né? O pensamento, segundo ele, não apenas modela os fluidos, ele lhes transmite qualidades. Qualidades. Pensamentos bons produzem fluidos benéficos. Pensamentos maus produzem fluidos, deletérios. A qualidade moral do pensamento passaria, então, a possuir uma consequência objetiva no meio espiritual. E vocês vão ver que essa ideia vai ganhar corpo em N obras posteriormente trazidas sob a influência de desencarnados que, através da psicografia, vão transmitir as suas informações, né? Há uma arquitetura completa. É uma coisa assim, muito interessante, porque ele começa discutindo a constituição universal da matéria, o fluido, aí ele introduz o perispírito, em seguida a ação do pensamento para chegar na qualidade moral desse pensamento, né? Então, existe uma sequência que é muito interessante. Se a gente parar para ver aquilo que o capítulo como um todo oferece, a gente percebe claramente. O fluido cósmico permite o perispírito, como permitiu a questão ligada do elemento material e do elemento espiritual, é uma matéria eterizada. Há a questão do pensamento, que faz uma impregnação de fluidos, que influencia o organismo e o ambiente e traz consequências de natureza moral, né? Kardec revela que não tem um interesse em explicar
fenômenos. Isso é uma outra coisa que ele desmonta pelo raciocínio que ele desenvolve. Ele quer chegar às consequências da explicação. Não quer explicar fenômeno. Tanto que ele vai reler os fenômenos e vai encontrar fundamentos. Mas ele não está interessado. Então, isso é isso. Não, não. O objetivo é muito mais profundo. É muito mais profundo. A gente não pode parar na borda e dizer, bom, aqui então. Não, não é isso. Porque aí o camarada pega o catálogo do capítulo 15 e diz, olha, ele releu todos os fatos que a gente tinha conhecimento. Então, está explicado. Não, não, porque quando ele chega a Jesus e vai diante de situações que efetivamente, pelos relatos, impressionam, ele vai dizer aí uma consequência de natureza moral ligada ao agente emissor disso tudo. É completamente diferente, né? Antes da gente chegar numa abordagem mais particularizada, acho que vale a pena prestar atenção em algumas construções que ele faz, né? Uma delas é muito interessante porque ele usa a imagem de uma orquestra ou de um coral, né? Ele chama coro, coral, como nós conhecemos hoje, em que uma nota que destoe pode perturbar o conjunto. Quem gosta de música sabe disso, né? Um instrumento desafinado deixa toda a harmonia confusa. Só ele está desafinado. Então, ele usa raciocínios que permitem que a gente veja qual é o alcance prático dessa ideia que ele tem, né? Uma reunião destinada a permitir atividades espíritas, ela não é moralmente neutra. A disposição dos participantes faz parte do próprio fenômeno. Faz parte do próprio fenômeno, né? Então, a reunião não depende só do médium, porque é muito fácil jogar nas costas de um. Ah, não deu resultado? Então, foi o médium que não tem qualidade, não pode produzir nada. As intenções daqueles que lá estão. Quando elas são confusas, o ambiente se deteriora. As afinidades que as pessoas possuem. Por isso, um grupo mediúnico demanda essa ligação, esse interesse, saber quem é o outro. Não, chegou aí, está participando, mas não sei se fica, não sei. Não é assim, não é assim. Dos pensamentos daqueles que ali estão. Porque esses pensamentos, na medida em que nós vimos, dentro do que nós vimos, eles terão uma influência definitiva no que se vai produzir, do objetivo coletivo que o grupo tem. Por que o grupo se reúne? Por que há reunião espírita? E da qualidade moral do ambiente. Essa é a razão pela qual a gente está lendo o texto e vê Kardec falar sobre a seriedade das reuniões. Mas por que tira isso? De onde ele busca esse treco e coloca aqui? Mas porque isso tem uma relevância. Aliás, essa mesma questão aparece no Livro dos Médiuns. Então veja como não é uma coisa assim solta, né? Solta. Ele trabalha dentro de uma perspectiva a nos demonstrar a importância do coletivo na produção de fenômenos que muitas vezes são havidos como sobrenaturais. Liguem essa questão, por exemplo, a uma reunião de materialização. Eu vou usar essa expressão, embora não ache a mais adequada, mas serve, né, para que a gente possa facilmente assimilar. Quais são, em primeiro lugar, as intenções de quem está ali?
na lição de ajudar, de permitir que haja manifestação de alguém, etc. Que afinidade eles possuem? Meia dúzia aqui vem de curioso. O resto é gente que está aqui, mas não está muito ligada. Quais são os pensamentos que essas pessoas oferecem para o desenvolvimento do trabalho? Qual é o objetivo coletivo? Qual a qualidade moral do ambiente? E aí você talvez encontre a explicação por que o fenômeno que teve farta exploração, registro, documentação, etc., 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 num determinado período, deixe de acontecer mais tarde. Porque se não houver isso tudo, não haverá seriedade do encontro. E se a coisa não é séria, como é que a gente faz? Como é que a gente chega a um determinado denominador? Eu acho que não vai chegar, não vai chegar. Então, é melhor evitar. Para quê? Para que não surjam aberrações. O tempo todo, ele insiste que a prática mediúnica não é objeto de curiosidade. A curiosidade aqui, ela não se justifica do ponto de vista do conhecimento espírita. Há um compromisso, há um compromisso, né? Então a gente precisa prestar atenção nessa questão. Quando nós olhamos o conjunto do capítulo, nós encontramos colocações feitas por eles que são dignas, são valiosas, mas também encontramos algumas afirmações que não estão sustentadas no que ele vem dizendo, porque ele diz que falta isso, não tenho certeza daquilo, não há conhecimento sobre tal questão, mas de repente ele solta 3 coisas que são interessantes. Eu as anotei aqui. Primeiro, o pensamento atua sobre os fluidos e que o pensamento atua sobre os fluidos não decorre necessariamente que maus pensamentos os corrompam à maneira de miasmas. Ele afirma isso. É dizer, faltava confirmar a ação do pensamento. Segundo, boas palavras curam. Depende do mecanismo fluídico previamente postulado. É uma outra questão incisiva que ele coloca e que a gente fica sem encontrar no texto do capítulo uma justificativa. E a terceira, relacionar o grau de adiantamento moral à constituição perispiritual pressupõe conhecer elementos doutrinários que o capítulo não traz. Né? Então, nós, os espíritas, até podemos ler isto aqui e dizer, não, isso aqui não está aqui, está em tal lugar. Essa outra questão não veio daqui, ela tirou de tal ponto doutrinário. Esta outra é fruto... Sim, mas o capítulo não mostra isso. Não mostra isso. Mas as expressões aparecem. Né? E eu prefiro me concentrar no fato dele ter feito uma bela de uma construção sistemática e deixar essa demonstração para quem quiser um estudo realmente muito mais aprofundado. Eu estou lendo o capítulo 14. Eu estou me concentrando naquilo que ele traz. Essa é a minha preocupação. E vejo que essas colocações que são feitas para quem estuda facilmente compreensíveis, elas não estão no capítulo. Elas são parte de um conjunto, né? Um conjunto doutrinário. E é essa a razão pela qual a gente sempre insiste, né? Kardec não pode ser lido isoladamente. A gente tem que o tempo todo ir fazendo ligações para entender que ele trabalha dentro de uma estrutura muito mais ampla do que o capítulo por capítulo. Me assombra quando eu vejo o sujeito pegar lá a questão tal. Nós vamos estudar a questão tal. Tá, ligando com o quê?
Resultando no quê? Porque se você não faz essa ponte, se você não busca, você fica com interpretações soltas, desamarradas. Se você vai fazer uma leitura madura, você precisa interligar, interligar. E isso tanto é verdade que é imaturo demais dizer que o que ele escreveu em 1868 foi com base no conhecimento de 2026, quando o sujeito vai fazer esse tipo de colocação. Apavora. Né? Não, olha, Kardec efetivamente estava confirmando aquilo que a física só viria mostrar depois. Como é que ele confirma dizendo não ter elementos? Como é que pode isso? É um desserviço. A gente precisa lembrar que lá no século XIX, fluido imponderável era debate do âmbito da física, a física daquele tempo. O éter era um elemento, uma hipótese científica respeitável. Se trabalhava, o éter, é isso mesmo. Magnetismo animal, ele tinha uma referência cultural, experimental importante, e é por isso que ele diz: espiritismo e magnetismo são ciências irmãs. Essa ideia da teoria miásmica que aparece, ela vai chegar até o nascimento da bacteriologia. Depois desaparece. A fotografia do pensamento que ele tinha ali rudimentar, depois será demonstrada com a aparição, a identificação, e se chegará à conclusão, em muitos casos, que a pessoa nem pensava naquilo que a foto revela, o que vem dar forte impressão da intervenção de natureza espiritual. Eletricidade e magnetismo, do ponto de vista científico, do século XIX, não são os conhecimentos disponíveis no século XXI. A coisa mudou completamente. E não havia uma psicologia experimental. Ela só surge mais tarde, com as limitações que ela acaba nos oferecendo. Então, Kardec não usa uma pseudociência, nem uma anticiência. Ele trabalha com aquilo que ele tem. E, para isso, o que nós temos que fazer? Entender o conceito, do vocabulário, daquilo que aparece, e depois perguntar o que aconteceu. Né? E acho que existe a possibilidade de, em algumas questões, eu identifiquei 4, em que a gente consiga dizer, realmente o raciocínio apontava para uma boa solução mais à frente. Né? Os conceitos que estão historicamente datados, eles pertencem à física ou à medicina de lá, não são do nosso tempo, mas não são mesmo. As afirmações que podem ser investigadas, elas efetivamente o foram e demonstraram. Então, nós temos fotografias demonstrando a presença de espíritos em grupos mediúnicos a partir da ação do ectoplasma, nas chamadas sessões de materialização. Naquele seu momento, isso não era possível. A fotografia tinha restrições imensas. Mais tarde, Delane, Bosano vão trabalhar em situações em que esta fotografia vai não somente ser obtida, como poderá ser levada ao conhecimento dos outros. Aqui no Brasil, as experiências com Peixotinho, com Mirabelle, todas elas vão demonstrar exatamente isso, com Dona Odília, que vão, inclusive, desencadear uma série de perseguições públicas e gratuitas a Chico Xavier e a Valdo Vieira, feitas por gente que não tinha muita noção de onde estava mexendo.
e que, motivada por interesses que não vem ao caso aqui discutir, produziram matérias no sentido de tirar sarro, de menosprezar, coisas que eram sérias, sérias demais, e que não havia como anunciado, nem em sombra, a ideia ou a presença do elemento fraude. Mas é a saída mais rápida, né? Mais rápida. Nós temos que considerar que aquilo que ele está falando não foi objeto de uma pesquisa científica direta até hoje, né? Até hoje. Eu não conheço, exceto um ou outro estudo, e às vezes muito mais teórico do que teórico prático, que venha falar e demonstrar a questão do perispírito, né? Para valer, para valer. Né? A questão da atmosfera espiritual, então a gente encontra a literatura, né? Mas onde está o aprofundamento? Então, isso é sobrenatural. Se analisar e identificar, puxa, o raciocínio está pronto. Está pronto. A gente percebe que ele faz por oferecer elementos, mas tem que se atender o convite, tem que pesquisar, tem que trabalhar em cima disso. E não é a boa vontade de gente que não tem conhecimento, é o conhecimento de alguém que tenha boa vontade. Veja que o inverso não ajuda muito. O conhecimento de alguém que tenha boa vontade. E por todos os que eu pude conhecer, Hernani Guimarães Andrade, né? Possuía conhecimento robusto, alicerçado em um número imenso de estudos profundos. E o que ele faz? Ele desenvolve análises, monografias, textos, tudo a demonstrar até onde seria possível apontar uma concordância entre o ensino espírita e a questão dos fatos observados. Ele estabelece confrontos com pessoas que tomavam isso por esta ou aquela forma de ver, e ele as coloca no lugar onde elas deveriam estar. Acho que de todas as monografias dele a traduzir isto, né, o caso do Poltergeist de Suzano é fenomenal. É uma monografia relativamente pequena, impressa por ele próprio, né, e que demonstra justamente, você vai lá com conhecimento e tendo boa intenção e faz a demonstração. É no sentido conclusivo isso? Não, é no sentido de nos levar a raciocinar. Então, o fenômeno sugere uma intervenção de natureza espiritual. E por quê? Tem aqui os pontos que vão aparecer. Né? Esse capítulo que a gente está analisando, ele não nasceu aqui em 1868, né? Para quem gosta daqueles estudos de aprofundamento, né? E isso, para mim, é importantíssimo, basta que a gente veja, por exemplo, Revista Espírita de maio de 1865. Lá tem um artigo escrito sobre as criações fluídicas, maio de 1865. A Revista Espírita, de março de 1866, maio de 65, março de 66. Introdução ao estudo dos fluidos espirituais. Também, quem quiser encontrar correlação fora, fácil. Livro dos Médiuns, no capítulo Laboratório do Mundo Invisível. E aqui, na própria Gênese, a gente vai encontrar referências que demonstra-se claramente que ele não chega
do nada a demonstração desse raciocínio teórico. Ele vem construindo isso, ele vem trabalhando isso. Para quem não anotou, maio de 1865 e março de 1866. Esses dois textos, quando você lê, você fala, puxa vida, ele trouxe o raciocínio para um nível completamente diferente, que me parece, assim, evidente em algumas coisas fortíssimas. Primeiro, ele recusa o argumento de que aquilo é sobrenatural. Recusa, tá? Imaginar o contrário é não ter lido o capítulo, e muito menos ter estudado o anterior. Ele recusa, recusa. Ele procura leis onde outros enxergariam uma exceção. Ele constrói modelos explicativos. Não parte do nada, não afirma e larga. Ele utiliza analogias, mas reconhece limites. Eu não tenho tal dado. Quem sabe? Talvez. É possível. Ele distingue claramente, em alguns momentos do capítulo, o que é uma afirmação daquilo que é uma hipótese. E, do ponto de vista científico, isso é de uma clareza imensa e exigível. Ele admite que desconhece. Mantém algumas questões em aberto, não tenho dados. Então, não vou fechar. Agora, ele nunca deixa de insistir num ponto, né? As consequências morais que esse conhecimento traz para o espírito que os conhece. Essa é uma coisa muito importante, né? E isto faz com que a gente entenda nitidamente que Kardec não está falando para que a gente acredite ou não no que ele fala, né? Não é uma questão de fé. Ele está lidando com observações, com fatos. Ele está tendo em mente inferências, comparações, generalizações, hipóteses, leis. Né? A gente pode olhar isso tudo e dizer, puxa, mas falta evidência, está faltando inferência, não dá para aceitar, esses conceitos não são operacionalizáveis e tudo mais que cientificamente seria possível apresentar olhando o capítulo da Gênese, como muitas vezes se faz lendo uma obra de André Luiz. Olha, não, isso aqui não tem... Não, não. Ele nem está mandando a gente crer porque ele está falando a verdade. Ele não pensa assim, não pensa assim. Não é esse o objetivo que ele tem. Como eu havia anunciado logo no início da exposição, eu tenho a impressão que ele desenvolve ao longo do capítulo um caminhar de uma cosmologia, né, fluido cósmico universal, até terminar numa ética, no compromisso moral de quem se envolve em fenômenos dessa natureza. Ele começa perguntando de que é constituída a realidade. Depois ele traz para a gente como é que o pensamento atua, como os pensamentos influenciam o meio e os indivíduos, que responsabilidade moral decorre disso tudo. No item 21, isso é claríssimo, claríssimo. É essa evolução assim, perceptível. A gente vai lendo o capítulo e vai entendendo, né? Ele diz claramente, se nossa qualidade moral determina nossas relações e influências,
o verdadeiro preservativo consiste no aperfeiçoamento de nós mesmos. Então, quem imaginava que ele estava construindo uma teoria física, descobre que ele está pedindo uma exigência moral, o aperfeiçoamento de nós mesmos. O que ele tentou fazer com esse capítulo? Eu acho que justamente demonstrar, né, os instrumentos intelectuais que permitem explicar aquilo que muitos preferem rotular e tirar do lugar onde está. A melhor maneira que me parece adequada para valorizar isso que ele fez não é tentar pegar hoje a ciência e olhar para trás e olha, isso aqui está aqui, isso aqui está ali. Por quê? Porque não era esse o propósito. Ele não queria antecipar o que a ciência viesse a descobrir. Não. Ele está lá em 1868, usando os problemas de 1868, usando o vocabulário, o conhecimento disponível em 1868. Tem coisas que estão ali, envelheceram. Por quê? Porque surge conhecimento diferente. Algumas das hipóteses que estão lá não foram confirmadas. E por quê? Porque ninguém saiu atrás para demonstrar. Outras, até hoje, permanecem impossíveis de serem investigadas. Tá? Não tem elemento. Olha, o que a gente vê claramente é um autor que procura retirar o maravilhoso do domínio da exceção e submetê-lo à ideia de uma lei, e que tenta, com tudo aquilo que lhe é possível, construir uma realidade, uma continuidade, melhor a palavra, continuidade, entre matéria, perispírito, pensamento e espírito. Ele usa analogias para favorecer esse raciocínio. Aí, mais tarde, quando a gente pega uma literatura mediúnica séria e esclarece esses pontos, nós podemos dizer que esses autores, com os conhecimentos também de que dispunham, vieram acrescentar informações. Ah, mas as informações que eles trouxeram já foram superadas. Tá, pega o livro, como a gente está fazendo. Kardec escreveu em 1868. Dá trabalho? Um pouquinho. A gente precisa lê-lo em 1868. Não posso lê-lo em 2026 com o conhecimento que eu tenho agora. Lá está perfeito, até para anunciar. Tem coisa aqui tranquila. Tem outras que efetivamente não tem sentido. Né? Quando a gente estudou a gênese da Terra, nós fomos mostrando claramente. Ao invés de acreditar em superstição, em mitos, o raciocínio. Olha, a geologia demonstra que a coisa não é nova. Ah, mas não tem o a mais. Tem um conhecimento que possa se contrapor ao conhecimento geológico? Não, não tem. Tem a questão da fé. Então, fé a gente não vai discutir. Né? Não é questão de fé, porque fé, para nós, é raciocinada. Essa a gente tem que efetivamente manter. E o raciocínio ajuda. Então, ele tenta tirar o maravilhoso dessa exceção. Ele quer fazer o maravilhoso ser entendido como uma lei. Ele quer fazer com que a gente olhe aquilo e perceba nitidamente. Existe uma lógica. Venha, aprofunde o seu estudo, né? Aprofunde o seu estudo. Dá o braço aqui, vem examinar. Eu não quero ficar sozinho. Porque, do contrário, fica complicado. Eu preciso olhar para Kardec
na Gênese e ver como ele compreendeu e construiu uma resposta para um problema que ele entendeu adequado fosse ali examinado, sem fantasia, sem nenhum tipo de outro motivo. Agora, gente, juntando o capítulo de número 13 com o capítulo de número 14, e eu preciso registrar aqui que há um defeito na gravação do capítulo 13, e é preciso muito boa vontade para acompanhar a reprodução daquele vídeo, né? Vou pensar numa maneira de torná-lo palatável. Não sei se dá para inserir legenda, se, na verdade, eu teria que regravá-lo. Até isso, acho que justificaria. De maneira que, na somatória dos dois, a gente chegue ao 15 com maturidade, não para passar manifestação por manifestação. Não precisa disso. Há grupos grandes que a gente consegue trabalhar. E hoje, de certa forma, já até os antecipei, né? Porque estão aglomerados por ele dentro desses blocos. E entender como é que isto revela leis que o conhecimento espiritual permite apresentar. Para quê? Para que a gente vença aquela dificuldade. Agora vai mais fundo. Há hipóteses ali apresentadas que a ciência confirma. E sem dar spoiler, porque não é meu propósito, a própria questão do que se afirma ser uma ressurreição da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, de Lázaro, irmão de Marta e Maria, nada mais são do que o que a ciência, não de hoje, mas de um bom tempo para trás, afirma ser um fenômeno de catalepsia. Então, a gente tem elementos para reler isto, e reler com tranquilidade. E onde não tem? Bom, onde não tem, ele ofereceu uma teoria. E convida, ajuda a pesquisar. Porque quando a gente vai pesquisar, vai aprofundar, é bem possível que nós consigamos entender leis que existem. Não estamos falando de derrogação. Não é Deus que quer mudar aquela situação. Deus, na sua sabedoria, na sua inteligência, não precisa justificar nada para que a gente diga, poxa, agora valeu, hein? Ainda bem que você fez isso, que agora eu vou passar a acreditar em você. Isso não tem pé nem cabeça. Obrigado por você ter ficado até aqui conosco e fica o convite. Nosso próximo encontro, a leitura, não tão detalhada, mas em grandes blocos, daquilo que está no capítulo 15 desse livro fantástico que se chama A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Espero você.